Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast da Academia Evoque. Essa academia que é diferenciada. Eu tenho certeza que se você já assistiu algum podcast nosso aqui, você sabe muito bem que aqui você tem muita informação, muito insights, muita coisa boa para você, certo? E hoje eu não tô de Evoque Collection, certo? Mas eu trouxe aqui ó, a nossa nova garrafa térmica da Evoque. Se você quer garantir essa garrafa aqui, chama aí no link desse vídeo já tem... No link desse vídeo não, nesse vídeo já tem o link dessa garrafa, então aproveita e já garante também a sua garrafa térmica para treinar, para ficar em casa, para tomar um chá, para tomar água, para se hidratar. Garante sua garrafa personalizada da Evoque. E é isso aí, lembrando também, já curte, comenta, compartilha esse vídeo, certo? Se inscreve no nosso canal que tem muita coisa chegando, tem muitos outros programas também vindo pra gente agregar aqui no nosso canal da Evoque, então não perde tempo não, e vamos que vamos. Hoje estou aqui com ela, Karen Paiva, diretora de marketing da Alcel Esportes, é isso? É isso mesmo. Caramba, acertei. Meu Deus do céu. Obrigada. Ela é tanta coisa que eu quase errei alguma coisa aqui, mas tá bom. Assim, E aí, Karen, tudo bem? Se apresenta aí pro pessoal. Primeiro de tudo, quero agradecer, né? Legal. Estar aqui era uma coisa que a gente já queria desde o ano passado, mas Verdade. as agendas não batiam ali. E lógico que falar de esporte, falar de saúde, estar com vocês, com esse público maravilhoso da Evoque, é coisa que, tipo, me desperta muito prazer. Então, Que primeiro legal. de tudo, é gostoso falar pro seu público Sim. sobre a Alcel Esporte. A gente tem um monte de paradigmas aí que a gente foi Verdade. quebrando nesses 2 anos de marketing esportivo, né? E é isso, eu tô preparada para você perguntar e eu te isso. esclarecer tudo sobre Tem isso. várias perguntas aqui, boas, mas vamos lá, vamos começar primeiro. Me fala um pouquinho sobre você, sobre sua história, como que você chegou até o Cell Sport, me conta aí sua história. Então, na verdade, eu acho interessante porque eu gosto de ser uma pessoa motivadora a Você jogava outras. vôlei? Então, eu jogava vôlei. Eu não sabia, sua cara é o vôlei, não Ai, tem, que tem como delícia, olhar pra cara sua cara é vôlei. Na verdade, assim, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que Sim. começou a jogar, minha irmã tinha 1,90 m. E pra quem é os novinhos de hoje, vai ter coisa que vai falar assim, nossa, mas não entendi muito, porque naquela época não tinha sapato do tamanho do pé dela, não tinha calça jeans, ela era uma pessoa que realmente se destacava pela altura. É como se hoje, gente, alguém passasse na frente de vocês com 2,10 m. É isso aí. E eu sou uma de característica diferente da minha irmã, ela é muito alta, mas eu sou mais ágil dentro Sim. de quadra. Então a história foi assim: a minha irmã recebia muitos convites para começar a jogar. Sim. E a gente teve muito apoio dos meus pais, então minha mãe era aquela que levava e trazia. E aquela tinha 9 anos, eu entrava na quadra e ficava catando bola, sabe assim, né? Aham. Aí o técnico, muito dos espertos, assim, quem é da minha geração aí vai lembrar, que é o Pedro Nacal, que a gente era da Pirelli, fábrica Sim. de atleta, né? Ele foi muito esperto porque ele já veio perguntar, e quando eu falei que era irmã da Kelly, o que ele associou? Pô, essa menina vai ficar alta, vem pra gente. Então, gente, Ah, olha, verdade. parece que é fácil, mas eu falo assim, que demorou quase 10 dias pra minha primeira bola passar pro outro lado. Então, se você é alto, se você é mãe, se você... Meu, utilize a sua altura, É né? isso. Sabe assim, tipo, vá pro esporte, porque primeiro que eu sou apaixonada mesmo por esporte, mas se você não for uma atleta de alto rendimento, a disciplina, o trabalho em equipe, que hoje eu acho que é tão Sim. difícil você achar pessoas que Verdade. saibam trabalhar em equipe, isso o esporte te traz, sabe? Você acaba realmente tendo outras características, outros convívios que a vida não te traz. É Sim. só dentro do esporte. Verdade. Então, a minha carreira começou ali na Pirelli e foi de longa data, assim. A gente só saiu da Pirelli quando a Pirelli acabou. Aí eu fui para São Caetano. Então, fui campeã diversas vezes sul-americana, Legal. com a seleção brasileira. Depois, o pico mais alto foi campeã mundial, né? Sim. Pelo Brasil mesmo, mundial da seleção brasileira. E de adulto, assim, de clubes, a gente conquistou, assim, acho que a gente foi 3 ou 4 vezes campeãs da Superliga com a Colgate São Caetano. Caramba. E depois eu encerrei sendo campeã pela Uniban em São Bernardo. A Uniban patrocinava Sim. um time muito forte, a gente também acabou sendo campeã. E na verdade, assim, eu encerrei minha carreira no auge, assim, mas eu não tenho frustração. Meu pai faleceu de um câncer muito de repente, Sim. assim, em um mês.
E a minha irmã era essa atleta, né? Que minha irmã foi para as Olimpíadas. Caramba. E eu tenho um irmão também que era do vôlei e tinha ido para 2 universidades e estava jogando na Espanha. Sim, E escutei muito o Zé Roberto Guimarães, que ele foi meu técnico sim. por 10 anos. E Caramba, ele que legal. sempre incentivou a gente a estudar, então eu fiz a faculdade. Então, assim, quando aconteceu tudo, eu falei: vocês continuam Tava como preparada. atleta? Eu falei: eu vou ver se eu dou aula. Então, assim, muitas vezes ali, muito próximo, né? Eu participava de entrevista, porque às vezes o atleta ele é um pouco frustrado quando ele tem uma cirurgia muito séria, que ele Sim, acaba, né, se desvinculando ali. E eu já sou daquela pessoa assim, me dá uma oportunidade, vamos ser felizes com aquilo que a gente tem. É Tem isso. que fazer acontecer. E literalmente, eu bati lá na porta, tenho uma gratidão enorme que foi pelo Colégio Objetivo, né? Sim. A gente é do ABC, tá, gente? Então a isso. gente, a nossa bolsa vem aqui Objetivo, falou de objetivo, todo mundo conhece. então, e vinha a bolsa de estudo aqui da Paulista ainda. Nossa. Aí eu bati lá na porta e meus pais sempre foram muito queridos, assim, meus pais realmente levavam. Legal. Naquela época tinha uma Copa, chamava Copa da ANAP. E o dono da escola falou assim: mas você vai vir ser professora, você vai ser pra ele. Era uma honra, né? Ter uma professora, atleta assim, profissional, né? Eu falei: não, eu vou, pelo menos eu começo, fico com a minha mãe, cuido da minha mãe, depois Sim. eu volto a jogar. Mas daí não volta mais. Porque assim, eu voltei, aí você não volta mais em time grande, né? Sim. E aí eu batia de frente com os técnicos, eu achava aquela preparação física desatualizada. Não sei, eu falei: não, vou ser feliz. E fui por 16 anos professora. Então, assim, Caramba. eu amo o esporte, eu acredito na atividade física. Hoje eu acho que tá bem na moda, assim, né? Essa questão de crossfit, academia. É uma geração que gosta de cuidar da Sim. saúde, ou pelo menos postar na rede É social, o mínimo, né? Pelo menos posto. que faz a atividade isso. física. Verdade. Mas na minha época não, era bem assim, era o professor de educação física, sabe? Sim. Você que tinha que plantar sementinha para o pessoal acreditar que a atividade física era boa para você, né? Sim. Mas o começo foi isso, aí eu sempre fui muito curiosa como atleta, assim, na parte de marketing. Sim. E aí quando eu comecei a ser professora, eu fui coordenadora das 7 cidades ali do ABC. Sim. Então, desde Santo André até Mauá, Ribeirão Pires ali. E aí começou a aparecer a veia comercial, que eu fazia muita parceria, assim, e a veia do marketing, que eu Sim. tinha essa curiosidade desde quando eu era atleta. A quanto que era um investimento? Quanto que a Colgate pagava para São Caetano, para aquele Sim. time, para ser Colgate São Caetano? E aí eu fiz um curso, depois eu fiz pós em marketing esportivo. Sim. Então eu fui construindo, mas eu nunca imaginava trabalhar com isso, né? Fui construindo mesmo para a rede ali do Objetivo. Eu falo bastante. Não, pô, tá. Por mim, Quando você fala assim, fica à cara, agora é vontade. minha Vai, vai embora que eu vou botando pergunta no meio. E a gente. Eu fui para a área de eventos sociais, porque minhas alunas queriam que a prof fosse assessora delas, então era uma outra forma de ser remunerada. Fui para essa área. E o que mudou mais uma chavinha na minha vida foi quando eu tive o Lorenzo, que foi meu filho agora, o segundo filho, que é atípico, né? Ele é autista. E aí eu tive que começar a procurar um trabalho que não fosse tão desgastante de trabalhar na madrugada, como assessor e tudo mais, né? E aí eu fui para a área da comunicação. Aí tive um programa de televisão e aí foi juntando um pouco do quebra-cabeça, sabe? Então, hoje, assim, eu falo assim que é o auge da minha felicidade, assim, trabalhar com esporte, trabalhar dentro da Alcel, assim. Eu sou apaixonada pela Alcel, pelos donos da Alcel, assim, eu tenho uma gratidão pelo César, pela Rosângela, pelo Ricardo Muraro. Legal. São pessoas que valorizam meu trabalho, porque até então, nesse meio tempo aí, eu era tipo meio Rodava e não parava em lugar nenhum. Ele falava assim: nossa, aquela grandona fala, como ela quer? Ela tem umas ideias fora da caixinha, sabe? E aí, isso faz a diferença. Quando a gente está num ambiente que as pessoas acreditam no seu potencial, te dão autonomia para falar, vamos ver onde que chega, que eu começo assim um projeto, eu falo assim, me dá uma oportunidade, vamos ver o que vai dar, e dá certo, sabe? É muito bom. Então hoje, assim, eu tô no auge, mas eu falo que não é à toa que a gente pode começar uma vida a partir dos 40 anos, porque isso foi a partir dos 40 anos? Toda essa experiência veio através de tudo que eu já passei. Sim. Porque lá na Alcel, para quem não conhece, é uma
funerária. Isso que eu ia explicar pra você, pra explicar pra galera o que é o céu, porque às vezes a galera ouve o céu e pensa só na funerária. Então, Explica essa aí diferença. começa esses pensamentos fora da caixinha, tá? Então, é uma empresa que hoje ela é a maior de São Paulo Sim. na prestação de serviço, ela é unânime, assim, a melhor empresa e uma das melhores do Brasil, né? Top 3 ali. Quando meu pai morreu, foi pelo céu. Obrigado, céu. E Obrigado, pai. Tô brincando. E aí a gente foi convidado há 5 anos, o Céu começou a pensar no marketing diferenciado, começou a pensar de como apresentar uma funerária para o mercado. Certo. E a gente fez um trabalho de marketing ali muito consistente. A gente incluiu a palavra assistência, então tirou o céu funerária, ficou o céu assistência, Já mudou. porque a gente tem muito benefício para a associada, a gente faz muitas ações. Sim. E aí, há 2 anos, a gente entrou. Quando eu falo a gente, é eu e o Gabriel, foi por um convite mesmo da diretora de marketing, mas era para fazer relatório. Era para tipo, a gente patrocina esporte. Será que você pode fazer um relatório? Porque a pessoa que está aqui conosco não faz isso muito, não quero ser deselegante, mas não faz muito bem feito. Sim. E aí eu falo, gente, quando eu entrei, que eu senti um império, assim, que eu vi o prazer pelo esporte, eu falei, gente, uma oportunidade. Porque o Céu sempre patrocinou, Sempre. desde antes. Eu lembro o Santo André, eu acho que o Santo André foi patrocinado muito pelo Céu, por né? muitos anos. O time mesmo. A gente começou em Sorocaba, então todo o apoio que a Sim. gente faz em Sorocaba faz Santo André. Então a gente foi pro futebol, tanto o São Bento lá, quanto São o Bento, Santo é André. verdade. E aí, resumindo, eu comecei, o trabalho era para ser esse, era simplesmente para fazer um relatório de onde a marca aparecia. Sim. E o Gabriel prestou serviço para minha empresa de esporte, que fiz um torneio de beach vôlei ali nas 7 cidades. E eu falei, Gabriel, você não quer vir comigo? Eu vou precisar fazer era o lançamento da camisa do Magnus em Sorocaba, era a apresentação do time. Sim. Eu falei, você não quer vir comigo? Eu falei, não adianta eu ir, também não tá na fotinho, que eu sou dessas, adoro. É o mínimo, né? Adoro aparecer. Aí ele falou, não, vamos. Eu E falei, não é muito difícil aparecer, né? E olha que eu uso salto quando eu tô lá querendo. Meu Deus do céu. Aí a gente foi. Menino, foi a maior enchente que aconteceu na cidade. Eu já comecei a querer chorar, o Gabriel. Nossa, assim, ele tem um outro perfil, ele é mais aquele mais calmo, mas que consegue me Trazer de volta pra realidade, botar o pé no chão. Falou assim, calma, se inundou, todo mundo vai saber que você não podia trabalhar, porque eu queria mostrar serviço, sabe assim, né? Sim. Ele falou, mas não tem outros patrocinadores? Você não patrocina mais coisa? Patrocina. Ah, tá. O que a gente fez? A gente foi para um evento de beach tênis, que tinha um professor que era patrocinado por nós. E aí, sem querer, assim, no sábado, parecia que a gente tinha ido lá para tirar foto desse campeonato. Um sol, beach tênis, todo mundo feliz, que é a cara da All-Star Sport, que eu adoro essa coisa de sentir alegria, transmitir saúde, transmitir bem-estar. Verão, parece que pra gente não tem outra estação, é verão inteiro. E essa empolgação, eu sou muito feliz lá, não é da boca pra fora. Legal. E aí a gente foi tirar as fotos, Quando a gente voltou, no carro ainda, falei, Gabriel, quantas fotos tem aí na câmera? Ele falou, umas 350. Putz, mas 350 fotos, nós vamos fazer o quê com isso? Nós vamos postar numa funerária? Caramba. Então eu fiquei meio assim. Falei, você topa vir comigo? Mas a gente nem tinha amizade, assim, né? Ele só prestava serviço como fotógrafo. Eu topo. Eu falo assim, Deus foi muito bom comigo, assim, sabe? Me deu as pessoas certas no momento certo. Porque outra pessoa poderia falar, eu nem sei o que vai dar, né? Sim. Aí na segunda-feira eu cheguei pra diretora-geral lá e falei, olha, eu tive uma ideia, eu queria te fazer uma proposta. Será que a gente não poderia abrir um Instagram de esporte? E eles investem bastante mesmo, não é algo que não é assim, tem um poder. Ela ficou ainda em dúvida, ainda a primeira preocupação dela era, mas você vai trabalhar mais. Eu falei, eu vou trabalhar mais, isso com certeza, mas meu trabalho vai aparecer. Sim. Porque se eu tiver ali pontualmente na funerária, o forte é a funerária, não é o esporte. Aí começou a nossa história. Aí, assim, em um mês a gente já tinha 1.000 seguidores. A própria empresa ali da Ocel, o pessoal é bem animado. É uma empresa muito familiar. Todo mundo que tá ali
já trabalha, tipo assim, 15, 20, tem gente que trabalha de 38 anos, Caramba. 30 anos. O Céu é bem antigo mesmo. E aí todo mundo entrou na vibe, sabe assim? Foi muito gostoso. O César compartilhava no Instagram dele pessoal, né? Que é o dono. E aí foi dando aquele friozinho na barriga. Eu falei, acho que vai. E eu tinha pedido 3 meses. Eu falei, me dá 3 meses. Se não der certo, ok, né? Porque ia ter mais um tempo para cuidar desse Instagram. E eu falei, não precisa nem ser o marketing. Eu faço toda a gestão, eu vou... Como eu tinha esse programa de televisão, eu trabalhei na área da comunicação, eu falei, não quero dar trabalho, deixa que eu administro, a gente faz. E aí foi assim, sensacional. Porque a gente conseguiu realmente quebrar muitos paradigmas. Desde o começo, assim, abri meu Instagram, eu já fiz o uniforme para mim, pro Gabriel, de camiseta. Então, no começo, era muito, assim, se tornava até engraçado. Porque a gente, às vezes, entrava num elevador, o pessoal fazia o nome do pai, assim, sabe? Tipo, ai, o céu, não sei o quê. Não, mas foi um trabalho assim, a gente ficava meia hora, saia quase com uma venda do plano. Porque a gente começava a falar do céu, falava tudo, a pessoa já começava a olhar assim. Aí isso foi em 2025, foi 23. E aí eu não tinha ainda autonomia de fechar os contratos, eu só trabalhava nos contratos que já tinham sido feito. E um desses investimentos eu achava um investimento muito alto e eu fiz a proposta. Porque assim, era um time muito grande. E ele já tinha um patrocinador master. Então, eu sou bem, assim, como eu falei, eu era curiosa, depois eu fui querendo ser detetive do diabo. Então, no ginásio lotado, eu fui para 10 pessoas. Eu falei, olha, a gente tá aqui nesse campeonato. Quais são os patrocinadores dessa equipe? Ninguém falou céu. Ninguém falou céu. E olha que a gente tava pagando caro. Isso, pagando caro. E eu sou meio mão de vaca, assim. E eu, tipo, a gente tava na camiseta atrás, tava no calção. Caramba. E aí eu já fiz a proposta. Eu falei, ó, com esse valor, a gente poderia estar até numas Olimpíadas. Sabe assim? Aí, tipo, como? Né? Como? Né? Falei, a gente, de repente, a gente estuda a proposta. Primeiro, tipo, né, eu colocava a sementinha, assim, a ideia. E literalmente a gente foi. Em 15 dias eu montei uma equipe de 10 atletas. E deles eu também, assim, tive muita sorte, Deus abençoou. Eu peguei atletas que vestiram a camisa com a gente. E de 1 milhão investido em esporte, a gente trouxe o retorno de quase 15 milhões o ano passado. E assim, com assessoria de empresa. Então, 15 dias a gente montou essa equipe e em 1 mês a gente fez a coletiva de imprensa. A gente utilizou uma campanha mesmo, né? Uma assessoria de imprensa. Estivemos nos maiores veículos. Aí um deles, que até mandou um beijo, que é o Abner Teixeira, aí, ele foi bronze olímpico, ele foi convidado pela Globo para fazer a divulgação das Olimpíadas. E ele me levou como assessora dele, então assim, e ele foi com a camiseta do céu. Então pra mim, era uma criança, tipo, recebendo presente de Papai Noel. Assim. E ainda mais num mundo que você sempre viveu a vida toda, desde pequeno. Nossa, que da hora. Sabe? E sendo valorizada, sendo assim, apoiada. Ali na BC, infelizmente, a gente não tem muita imprensa voltada para o esporte. Então, a gente também quebrava esse paradigma que a gente fazia questão. A gente falava assim, não, vamos. O Gabriel é formado em jornalismo, ele fez quase um trabalho paralelo de assessor de imprensa, que ele mandava, olha, não sei o que, não sei o que lá. Então, nossa, o ano passado foi muito, muito legal. E aí, em outubro, quando eu fui apresentar a proposta de novo, eu falei pro César, né? Eu falei, ó, a gente tem que ser irreverente, a gente tem que pegar essa verba e fazer um investimento para algo que as pessoas falam assim, pô, gostei disso, o céu tá na frente. E aí, esse ano, a gente investiu na Confederação Ice Brasil, então a gente tem mais de 500 atletas que a Ocel, né, colabora ali. E o carro-chefe foi o Mundial de Bobsled. Um beijo aí pro Edson Bidilati, grande Edson. Que é lá de Santo André e nossa, foi extraordinário. Foi a primeira vez que eu estive em algum esporte de inverno, né, pisando ali de alguma forma, mas a gente teve todo o apoio mesmo da confederação, então a gente patrocina a confederação e com isso a confederação valorizou, porque às vezes não é tão fácil, viu? Existem atletas individuais, existem instituições que a gente patrocina e que eu corto, porque eu falo assim, gente, eles nem valorizam o patrocínio, todo dia 10 o dinheirinho tá lá. Nem fala nada, nem dá o mínimo
Sabe assim, por exemplo, se eu tenho um patrocínio pessoal, se você tem um patrocínio pessoal, não pra mim é uma troca de serviço. E foi extraordinário, foi a melhor colocação da equipe brasileira, e eu e o Gabriel estávamos lá também, foi transmitido pela Cazé TV, então a gente teve essa irreverência, a Cazé alcançou 38 milhões de pessoas, então assim, é tudo coisa que você fala assim, tem um dedinho de Deus ali nesses projetos também, né? E é isso, então o Cell Sport, ela hoje já é uma marca, assim, conhecida dentro do esporte, respeitada, inclusive, pelo COB, porque o ano passado a gente, com esses atletas individuais, né, o COB acabou conhecendo a marca, hoje patrocinando a Confederação Ice Brasil, também é um investimento que a gente, querendo ou não, ajuda, né? E hoje, literalmente, assim, nesse tempo, a gente está trazendo um outro produto, que é o Cell Care, para vir para o guarda-chuva da Cell Sport. Isso que eu ia falar. O que é o Cell Care? Então, o Cell Care, na verdade, ela é uma telemedicina. É o produto que hoje vem representando a saúde. Ela é uma plataforma muito rápida. Hoje, assim, a gente vê telemedicina, né? Acho que depois da pandemia veio esse boom aí. Telemedicina, para quem não sabe, é uma consulta online. Isso, exatamente, certo. E aí, depois da pandemia, né, que na pandemia foi muito utilizado para as pessoas não saírem de casa, né, abriram-se algumas telemedicinas ou particular ou através do convênio, né? Então, às vezes, o convênio hoje ele já tem uma telemedicina. Mas eu posso garantir que a nossa é muito boa. É isso. Porque o atendimento é rápido. E você tem um atendimento 7 dias da semana, 24 horas por dia, com clínico geral, clínico da família e pediatra. Uau. O clínico da família, para quem ainda não acostumou, é como se fosse para a terceira idade. A partir da terceira idade, você tem um médico voltado para eles. Então, assim, isso te ajuda a quem tem filho pequeno não precisar sair na madrugada, que na minha época era assim, tipo, uma febrinha, você não sabe o que faz, pega o carro, pega e vai. Aí sai pior, volta pior ainda. Tem 2 pequenos. Volta pior ainda. E, além da velocidade de ter o atendimento, se você tem a necessidade, ele te encaminha para um especialista, então você vai ser atendido ali até 5 dias para um especialista. Sim. A não ser que seja o caso de urgência, que ele fala, não, você não tem convênio, então vai para uma UPA, que isso é caso para do coração, é melhor você fazer um exame físico, né? Então, são mais de 23 especialidades, então é um número muito bom. E a gente tem uma rede credenciada. O que é isso? A gente já tinha, através da Cell Assistência, são clínicas de imagens. O que você achar que se você está assistindo, tem uma clínica ou um produto que seria bom voltado para a saúde, a gente está disposto a incluir na nossa rede. Legal. Então, o nosso paciente ele tem esse desconto, que ele, no mínimo, é de 30%. Então, um número aqui para você entender, a gente tem uma parceria incrível ali com a Casa da Esperança, que para quem não tem convênio, ele precisa fazer o exame de imagem. O ano passado a gente levou 8.000 pacientes nossos para fazer exames lá. Uau. Então, é um processo bem legal, bem interessante. E o nosso produto hoje, a nossa intenção é unir o esporte, que é essa alegria que eu falo, com a saúde. Então, o Cell Care e o Cell Sport aí andar junto. Porque tem a ver, né? Tem, total. Tá tudo dentro da mesma situação, né? Sim, porque a telemedicina hoje é nível nacional, então às vezes o atleta, um jogador, né? Alguma coisa, tem um convênio e a gente sabe que o convênio é caro. Então às vezes é um convênio, mas ele é um convênio local. Sim. E o atleta, já falando assim de esporte, né? Sim. Ele vai para uma outra região e o convênio não atende. Sim. Ele vai ter ali o atendimento. E uma outra situação que é muito importante, que a nossa plataforma, né, os nossos médicos, eles podem passar o receituário de exames e de remédios. Uau. Então, por exemplo, que eu brinco? Você está trabalhando num escritório e tem academia. Vamos puxar o saco aqui da Evoque. Tem o treinamento da noite. Você não está muito legal, você não está muito bem disposto, você abre o celular ou você abre o computador,
passa com o clínico geral, dali você já sai com a receita, Sim. toma o seu remédio e vai malhar. E até eu pensei agora, foi viajar, foi para algum lugar, Isso. você pode ser atendido aonde você Exato. estiver, em qualquer lugar do mundo. O nosso slogan é assim, a saúde na palma da mão, ou fato. a um clique. Você tô com dor de cabeça, não tá meio estranha essa dor de cabeça, vou entrar aqui para ver o que é. É isso, porque às vezes você tá com uma dor de cabeça e é a primeira vez que você tem uma enxaqueca. Enxaqueca, para quem tem, é extremamente diferente de uma dor de cabeça. Sim. Você sair com a medicação certa já ajuda isso numa UPA, ajuda isso ao seu transtorno de você ter que ir no consultório, pagar um estacionamento, ser atendido para você realmente ter o mesmo remédio, a mesma receita, entendeu? Então é uma coisa muito moderna, muito tecnológica. A gente ficou 1 ano e meio estudando essa plataforma dentro dos nossos associados. Então hoje a gente tem 1 milhão de associados pela OCEL, e isso foi dado de benefício, e aí a gente foi tendo os feedbacks, tudo que a gente precisava melhorar para a gente ir para o mercado, a gente fez. É através de um aplicativo? É. Legal. Que bacana. Caramba, fiquei interessado, hein? É legal. Depois eu te dou uma de presente. Ai, que beleza. Porque aí você abre aqui ao vivo. Você fala, vamos ver se a Karen tinha razão, gente. Caramba, que legal. Muito bacana mesmo. É de fato o que eu falei. Eu tenho 2 filhos pequenos. Às vezes tá ruim, tossindo que nem um cachorro de madrugada e você fala, meu, não vou sair. Às vezes o tempo tá ruim também pra você sair. Exatamente. Às vezes, não sei, às vezes o carro tá quebrado, vai ter que pedir um Uber pra ir no hospital pra voltar. Não, só você, na palma da sua mão, ter o seu atendimento. Caramba! Não, é muito legal. Eu, assim, quando foi falado, sabe, você fica assim, eu já tenho um convênio, não sei o quê. Hoje hoje se você precisar, eu passo pela telemedicina. É porque você não. É porque às vezes a gente não para ouvir e pra entender. É o que você falou. A hora que você falou no começo, eu falei, beleza, é um convênio. Sim. Mas aí você falando, você vai vendo realmente que, pô, faz total diferença. Na verdade, agilidade, para mim, agilidade. Prática. Porque, por exemplo, o convênio, até hoje, assim, tudo bem, eu tenho um convênio. Sim. Para eu agendar um exame, às vezes você fica meia hora. Eu saio, já desligo, eu não consigo marcar nada, porque quem tem meia hora para você marcar um exame? E essas telemedicinas, pelo número gigantesco do convênio, é uma fila muito grande. Muito. Então, você que tem filho pequeno, o nosso atendimento é 5 minutos. E ele tem o Douglas, que é a parte operacional. Isso, a gente já falou, pode vir o número de vidas que a gente está preparado para manter essa excelência de atendimento. Entendeu? Que legal. Que incrível. É muito legal. Que bacana. E é legal isso que eu falo assim, acho que é uma oportunidade a gente estar aqui falando sobre isso. Sim. Para o mundo corporativo ou para o mundo do esporte, é um custo-benefício muito barato para você ter para os atletas. Então, por exemplo, o time da Várzea. É difícil, como você vai pagar um convênio para cada atleta? Não, mas você tem algum recurso. E só de você oferecer esse diferencial para eles, você já ganha muito o time ainda, falando nisso. A gente acabou vendendo a primeira venda mesmo para o esporte foi para uma academia de ping-pong ali de São Bernardo. Vou mandar um beijo aí, Gabriel, para o Motirô, uma academia de ping-pong em São Bernardo. E eles acharam super interessante. Eles falaram assim, não, a gente vai comprar para os nossos atletas, porque eles viajam, assim, tem bastante campeonato e é sensacional, eles amaram. Que incrível, que bacana, bom saber. E a gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso também. Nas redes sociais eu tenho certeza que vocês já estão falando bastante sobre isso. Sim. E quais os outros projetos pro esse ano ainda, ano que vem? Do tem esporte? Alguma novidade aí do esporte? Então, é que na verdade, assim, a gente tem a contratação e os investimentos, normalmente ele vai em outubro do ano anterior. Sim. Então a gente pega um budget destinado para o esporte, lógico que é isso que eu falo, eu faço avaliação o ano inteiro, lógico que dividindo com o marketing, dividindo ali com a diretoria, né, as ideias ali, não sei o quê, mas normalmente a gente fecha para quê? No 1º de janeiro, os investimentos em esportes coletivos já começa a ter o patrocínio. Mesmo porque é isso, né? O esporte não espera. Você começa o ano, você tem que contratar. Então, para esse ano a gente patrocina o LSB, que é de basquete, o São Bento. A gente patrocina vou chamar de academia de beach tênis
que é o Cauê Brasil, ele, Quadras Brasil também, ele faz campeonatos diversos durante o ano inteiro, então a gente destina um valor, e aí todo campeonato a gente já tá dentro com ele. Esse ano, inclusive, ele fez a Copa Ocel, então pra gente é muito bacana, porque eu acredito que, sei lá, 5 anos não colocaria o troféu Ocel, né? Porque vincularia só com a funerária. E não, eu não tenho problema nenhum, eu amo a funerária, eu tenho um prazer de ser grupo Ocel, mas eu quero dizer assim, não tinha ainda essa preparação da pessoa falar, não, a Ocel é tão boa e tem a visão de incentivar o esporte, entendeu? Então criamos a Copa lá, foi muito legal em Sorocaba. Em Santo André a gente optou por uma outra estratégia, que a gente pegou e investiu em quase 10 atletas individuais, e aí tem de tudo. Tem corredor de montanha, tem jiu-jitsu, tem faixa etária diferente, tem tênis mesmo, que aí ele entraria nessa questão que tem muita necessidade aqui no Brasil, que são atletas que precisam, às vezes, pagar uma condução e não têm o dinheiro. Então é uma verba um pouco menor, mas ela entraria mesmo como um incentivo ao esporte, né? De alto rendimento, a gente patrocina o Edson Bindilatti como atleta individual e a confederação. Então ainda, parece que a gente está quase no final do ano, porque a gente já trabalhou bastante, mas a gente ainda tem o segundo semestre inteiro. Lá na confederação, eles têm uma arena que é muito legal, vou fazer o convite aqui para você ir lá conhecer. Tem uma Arena Brasil que é no Morumbi, é a maior arena de patinação artística da América Latina. Uau! É muito legal. Você vai ali no final de semana, é lotado, mas é aberto, assim, na semana, tudo. Então, assim, para você ter uma vivência, ter uma experiência, eles têm monitores. Então, a gente tem esse patrocínio até o final do ano. Provavelmente, então, a gente vai fazer uma ação aí junto com eles. Ai, que mais? Aí a gente tem investimentos pontuais. Então, hoje a gente está numa parceria que não foi troca financeira, mas a gente tem uma parceria com a Academia Evoque, que a gente teve a corrida agora, domingo, que foi a corrida ao Cell Run. Sucesso tremendo, foi mais de 3 mil inscritos. E aí a Evoque, ela fez a parte de aquecimento, fez o aulão. A gente fez um aulão, tipo, para fazer um esquenta para a corrida. Então, querendo ou não, é um projeto, porque aí a gente criou uma parceria com a Secretaria de Esportes de Santo André, e a gente vai fazer durante o ano mais aulão, mais essa ativação dentro de parques. Para o segundo semestre, já com a Ocel Care, que é saúde, a gente vai fazer uma corrida, também você está convidado, com a Associação dos Médicos, então a APM, a Associação Paulista de Médicos, da unidade ali da região de São Caetano. A gente vai fazer uma corrida, então é a primeira vez... Saúde! Desculpa, gente. Imagina. Meu Deus. É a primeira vez que essa associação, né, faz um investimento para fazer uma corrida pensando em saúde, sendo que é uma associação de médicos. Então a gente vai entrar com o apoio aí da Ocel Care, né? Ai, tem muita coisa. Pode pedir ajuda aos universitários aí, Gabriel. Tem mais coisa, mas acho que eu falei tudo. Porque a gente, assim, a gente quer estar em tudo. Então, por exemplo, dia 8, já fica o convite, tem a corrida da Evoque. Tamo lá. Entendeu? Então, é isso, assim, de alguma forma, a gente sempre colabora. Modéstia à parte, a gente tem uma assessoria de imprensa, a gente tem hoje, o nosso Instagram, ele... perto dos seus números não é nada, mas a gente tem uma movimentação ali de 200 mil visualizações, engajamento. Querendo ou não, isso que eu falo, para uma empresa só de 2 anos. E para uma empresa, só do fato de ser uma empresa, não ser uma pessoa física, um blogueiro ou alguma coisa assim, já é muito relevante. Então, 200 mil. Aí eu fico ali, aí assim, mas parece filho, sabe? Eu fico, ai, 2 mil. Aí eu printo, mando pro dono, mando pra não sei o que. Eu falo, olha. Que eu acho que isso é o que me dá mais... É o combustível para todo mundo. Eu poderia ficar com a informação para mim e ficar feliz. Não, mas, tá dando certo. E aí, querendo mesmo, então a gente vai para a corrida. A gente divulga a corrida, a gente vai... Eu e o Gabriel, a gente faz toda a parte de videomaker, né? Então a gente faz conteúdo, a gente faz entrevista, sobe pro nosso Instagram. Querendo ou não,
Do mesmo jeito que a gente agradece estar aqui, porque isso é bom para nossa marca, é uma forma de eu divulgar, a gente também ajuda as outras Sim, empresas, com né? certeza. Então vai aparecendo pontualmente, a gente vai estudando. Tem uma proposta bem interessante lá em São Caetano, mas que eu não posso dar nem spoiler. Mas só vou falar futebol americano. Uau. E aí, isso que eu falo, a gente está sendo convidado para participar de reuniões, assim, muito importantes. Demais. E que é projetos, que nem você falou, para ser estudado, né? Sim. Mas eu falo pro Gabriel, eu falo assim, não, só da gente estar sendo os primeiros a saberem, ou convidar o Céu Quero, o Céu Esporte, Só pra de fazer sentar parte. na mesa com. Então, eu fico também brincando, penso. eu não sou aquele primo rico, eu sou o primo Paulo que come mais tudo. Depois a gente vê o que faz. É isso. Muitas vezes, assim, às vezes o budget já acabou e eu falo, olha, gente, eu quero estar com você. Eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho a nossa mão de obra. Sim. E aí, que nem você, né? A gente vai tendo as ideias, a gente colabora de alguma forma. E eu acho que isso, na verdade, é uma receita muito importante, que as pessoas precisariam, as empresas mesmo, precisam entender. Sim. A gente fez a corrida, a gente atingiu o número limite de stories em 2 horas. Então, eu não podia mais subir stories. Aí, na segunda-feira, eu fui respondendo um por um, agradecendo a participação, aí compartilhando. Sim. E só com isso eu fiz parceria assim, com mais de 5 espaços de ou assessoria de corrida, ou, por exemplo, uma academia de CrossFit que tem uma turminha que gosta de correr. Sim. Então, isso, querendo ou não, é muito valioso, faz sentido, entendeu? Você vai. Vários pequenos, você vai juntando um montante, né? Sim. Caramba, que incrível. Ano que vem tem bastante coisa aí pra. Então, assim, o isso semestre... é só no segundo semestre. Mas ano que vem ainda como tem... eu fecho antes, Sim. por exemplo, isso que eu falei do futebol americano, é algo que eu preciso estudar. Então eu vou primeiro. Ano que vem tem Copa do Mundo, tá? Tem. Mas então é que futebol é caro. Futebol é muito caro. Dá caro. pra fazer muita coisa. Dá pra gente ir, né? Dá pra fazer muita coisa. O futebol, assim, a gente chegou a essa conclusão, assim, mas você pode me convencer. Vou te convencer. Que é caro, só que também tem uma visibilidade muito grande. É que assim, você não precisa. O futebol é muito grande. E às vezes a gente só tá olhando lá no campo e esquece os bastidores, né? Os nichos. Isso. Mas o que a gente pensou, pra fazer, que a gente pode também pensar melhor, ou quem está assistindo de repente fala, não, eu quero convencê-la também junto com você. É isso. Que o futebol hoje, querendo ou não, ele consegue patrocinadores. Então, quando a gente fala que a gente quer ser irreverente, às vezes a gente quer buscar investir em modalidades que... Sim. Ninguém conhece, ninguém investe, com certeza. Mas que, eu falo, você fazendo um marketing bem feito, né? Eu comecei a falar até de marketing de relacionamento, dá um resultado incrível. Então, a princípio, a gente pensou dessa forma de investir em algo que vai ser inovador para a marca, já que a gente está fazendo uma inovação. Sim. E deixar o futebol para um segundo plano. Sim. Porque... É isso que eu falo, querendo ou não. Mas depois, se você quiser, eu mando uma foto pra você incluir nesse vídeo, depois você posta. Você imagine um trenó da seleção brasileira. Chiqueteca, só tinha eu e o Gabriel do Brasil. E a gente fez barulho ainda. Eu vi bastante esses vídeos de vocês. Canadá e não sei o quê. Imagine esse trenó lindo, maravilhoso, ali na Casa TV. Só tinha exclusividade o nosso logo. Eu vi. Então, isso, assim, tipo, isso que eu falo assim, às vezes, se a gente tivesse investido esse dinheiro num futebol... Ia ser mais um só. Ia ser mais um. Então, não que a gente não queira, é que essas outras modalidades também precisam. Sim. E o futebol, ele já se vende sozinho. Mas a gente não deixa portas fechadas pra ninguém. A gente vai conversar A gente bastante. só fecha quando o atleta não veste a camisa. Eu tive um atleta e ele é bem famoso, assim... Ele, como pessoa física, eu adoro, mas ele tem um assessor que ele queria mudar o nome... da página para não vincular a funerária. Eu falei, então você não serve para mim, amor. Entrega a senha e eu patrocino outro atleta, sabe assim? Meu Deus do céu. Então tem de tudo também no mercado, assim, sabe?
Mas Que é isso. incrível. Não, mas tem muita coisa, dá pra gente fazer muita coisa, como Evoque também. Sim, Tem muita coisa que dá pra sentar pra conversar. sim, É, o projeto de vocês é muito bom. Eu vejo que é um projeto muito sim, estruturado, por mais é o que você falou, por mais que vai acontecendo e tudo mais, mas dá pra ver que é bem organizado e isso faz muita diferença, né? sim. Ainda mais no marketing, a gente sabe muito bem, né? Marketing, É, se eu você não acho for que organizado e ao mesmo tempo atento ao que você falou. Às vezes acontece um evento super importante que você precisa estar nesse evento no meio, só que não estava no seu cronograma. exatamente. Não, assim, a gente trabalha de domingo a Isso domingo, hora acontece que. demais, né? Não, a gente já. Isso já faz parte do trabalho. Eu tenho uma Sim, filha mais velha, que é irmã do Lourenço, que eu falei, né? Então, logo de cara, eu já chamei pra perto e falei, filha. É o meu momento, então assim, eu preciso da sua ajuda em relação a sim, Lourenço, eu preciso que você entenda, porque às vezes é difícil, né? sim. A mãe não tá presente, né? Mas ali em casa tá tudo resolvido. É a ajuda da mãe, sabe, aquela coisa que você, ó, por favor, alguém me ajuda que hoje eu Sim, preciso estar em tal lugar. E voltando naquilo que você falou, eu acho que a palavra que se encaixa melhor é respeito. sim, Eu tenho muito respeito à empresa e ao investimento que eles fazem. Em todo lugar, por isso que eu gosto de falar e parabenizar e agradecer e ser grata, porque se a gente tivesse, eu nem digo 100, que eu tivesse 50 empresários como eles, o uhum, esporte já estaria numa muito. situação melhor. Então, é respeitar esse investimento e realmente estudar. Então, ali no começo, tinha investimento que hoje eu reduzi pela metade do valor. Ó, Até esse que eu tô te falando do futsal. Com o valor que a gente investia no futsal, e era bonito, era legal ver ali o ginásio lotado, mas ninguém chegava à nossa sim. marca, eu consigo fazer muito mais. Então é esse Você respeito consegue pelo fazer muito investimento. mais pela marca e pelos Isso atletas. aí, é isso aí. Porque às vezes, beleza, vai fazer pela marca, legal, é o seu trabalho, mas você sabendo que você está ajudando outra pessoa impulsionando, na verdade, outra Sim. pessoa, eu acho que isso é mais um combustível, né? Não, assim, a gente pega amizade, os atletas, assim, se tornam amigos, então, eu já fui jantar no apartamento lá do Bolinha, que era o nosso atleta Sim, olímpico, recebi uma luva dele autografada, que, tipo, tá ali, sabe, na minha sala maravilhosa. Também recebo o atleta em casa, porque nesse corre-corre, você pensa que não, eles têm ciúmes, eles só têm, mas vocês não têm tempo pra gente. Então não vem em casa, que ali na pizza a gente se atualiza e conversa e brinca, sim. porque realmente é uma É parceria. uma troca, né? Você que é investidor, fala assim, mas ela fala com tanto prazer, mas eu não tive retorno. Não teve retorno se não foi feito efetivamente junto com o atleta. E qual tipo de retorno você quer ter? Eu acho que vai muito disso também. Eu vivo muito esse mercado de patrocínio, de ali, aqui, aqui. E às vezes o cara quer um retorno Imediato. imediato e às vezes o cara só tá visando também o dinheiro e às vezes é o que você falou, eu acho que vocês ficaram 2 anos aí trabalhando pela marca, Sim, fazendo ao Cell Sport de fato ser reconhecida como Cell Sport. sim, Vocês trabalharam, tenho certeza que gastou um bom dinheiro para isso, mas olha hoje onde vocês estão, o patamar que vocês estão. De sim. você chegar e todo mundo já reconhecer quem é o Cell Sport. Entendeu? Nossa, não Então, tem prazer maior. é tudo uma questão de saber aonde você quer chegar. Nem tudo é só dinheiro, por mais Sim. que sim, o dinheiro movimenta muito, mas nem tudo é só o dinheiro. O importante, além do dinheiro, é o posicionamento. É Eu já levantei, posicionamento. eu não sou só boazinha, não, viu? Sim, Sou bem braba. é isso. Assim, numa negociação, já levantei de mesa no sentido assim, como eu te falei, valorizar o dinheiro da empresa. Porque Sim. como ela se tornou uma empresa, como eu te falei, hoje, mundialmente, a gente é a maior empresa de repatriamento. Ó, Então, quando uma pessoa, né, não é atleta, mas qualquer pessoa, ela morre fora do Brasil, a nossa empresa é a mais conhecida de repatriar, de trazer essa pessoa para o ó. Brasil. Então, a gente é muito conhecido. Então, também vem aqueles caroços, sabe? Que vem e quer se posicionar em cima. Eu falo, Sim, pera aí. peraí, vamos. E eu acho que assim, eu sempre fui a favor, sempre fui muito carinhosa. Depois que meu filho nasceu, que é o autista,
desde pequenininha, né, sempre falando a linguagem do amor, tem muita paciência, muito isso, muito aquilo. Eu trouxe isso para o esporte. Então, o nosso marketing, se não for para ser nessa vibe de ser carinhoso, de entender nosso propósito, tipo assim, eu não quero estar só na sua camiseta, eu preciso que você fale, eu preciso que você venda, eu preciso que você entenda o nosso produto. Eu acho e só um pouco que eu te conheci aqui, é de fato que o atleta entre na sua cultura. Tem a mesma cultura que vocês têm. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Quando a pessoa entendeu a cultura vamos dizer assim, da Alcel, da Evoque, e ela tem que divulgar isso fica muito mais leve, muito mais fácil. Com certeza. E todo mundo ganha. O atleta vai ganhar com dinheiro, com ajuda de custo, com o que for, e a Alcel também vai ganhar porque tá vendo que a cultura tá sendo implantada, né? Nossa, então, o Edson Mendilate, né, vai para as Olimpíadas aí. Então, é uma troca, do mesmo jeito que eu não sabia o que era bobsled. Sim. Até eu decorar a palavra bobsled, eu falava meio gaguejando, sabe assim? Então, treinou. Eu venho lá do filme Jamaica Abaixo de Zero. Mas é isso que eu falo. A gente também estuda. A partir do momento que ele estuda ao céu, eu também estudo o meu atleta. Eu entendo da modalidade. Por quê? Para justamente quando você tiver a oportunidade de falar, você também ajudar o atleta. A gente tem um casal que... Eles são um casal mesmo, eles são corredores de montanha. E a gente conversa com eles quase, tipo assim, o dia inteiro, porque eles querem ajudar mais, eles querem fazer. E eles são extraordinários. Só que no mundo deles, entendeu? Eles são valorizados, eles são respeitados, mas hoje, quem fala de corrida de montanha? Quase ninguém. Com o nosso empenho, eles se sentem assim, sabe, super valorizados. Então, o nosso prazer, o nosso objetivo com o Cell Sport também é esse. É isso mesmo. É o que você falou. Tem o interesse dos dois lados, é óbvio, tem que ter, senão não faz sentido se você não tiver um interesse em patrocinar para sua marca ser reconhecida e a pessoa também querer um patrocínio, mas eu acho que é além disso, né? Vai além do valor, além do dinheiro, de fato, eu acho que a questão da cultura, de você saber realmente colocar a sua cultura nas pessoas, eu acho que faz muita diferença, né? É isso aí, eu agradeço muito de poder falar e assim, comunicar isso às pessoas. Sim. Porque é um assunto muito difícil e quando a gente fala funerário, o pessoal acha que é lá no dia que vai falecer. E não é. Hoje, você compra um plano funerário. Então, quando eu entrei, eu sabia do tamanho da Alcel, mas eu nunca imaginava que era esse império, assim, né? Sim. E também não entendia muito como que isso era... O que como era rodava. Isso? Hoje, literalmente, quando alguém me pergunta, eu falo, mas você paga o seguro de carro, você quer dar um PT no carro? Não. Você vai pagar mensalmente para rezar para você não usar. É isso. O convênio médico que a gente estava falando, você vai... Hoje tem, dependendo do convênio que você paga, é uma fortuna. Muito você caro. Quer utilizar? Não, você pretende que você não vai... Você reza para não usar nunca, mas você paga para o dia que você precisar, você tá... E o plano funerário é mais um que você vai pagar uma taxa mensal, que você vai ter aquele plano, mas quando acontecer, não é nem por você, é pela família, sim. Né? Quem já perdeu algum ente muito querido, assim, é um momento muito... Sabe como como eu falei, eu perdi meu pai faz 12 anos e ele tinha o plano da Alcel. E é muito horrível, é uma situação muito ruim, já tendo... Não que a Alcel faz parte da parte ruim, mas já tendo que usar isso é muito ruim. De fato, é muito ruim. Se você não tem já um plano para isso triplica 80 vezes mais. Se você não tem um plano, não tem nada, porque você ia atrás de caixão, atrás de documentação, atrás disso, atrás daquilo. Se você não tem um plano para isso, meu Deus do céu. A sua dor, uma ligação. Eu acho que é uma faca que vai enfiando mais ainda na sua dor que já tá aberta, na sua ferida que já tá aberta. Mas então, e aí é uma ligação. Você liga pro número ali do contrato e vai ter o luto, né? Então isso faz parte da vida da gente. Só falece quem tá vivo. É isso. E por mais que a gente não queira pensar, é uma forma de quando a gente está falando do esporte, está aqui no podcast, de repente colocar uma sementinha na pessoa para ter um olhar diferenciado, entendeu? Foi esse trabalho todo que a gente
comentou de fazer o trabalho para as pessoas verem que você tem um benefício em vida. Você tem o esporte, você tem a saúde, você tem essas redes credenciadas. Então, não é se você, às vezes você paga lá, tipo, eu pago o convênio do carro. O que o convênio te proporciona? Nada. Eles não. Só Nós somos uma empresa realmente humanizada, pensando no benefício em vida. Sim. Quer saber mais? Siga lá. É isso. Última pergunta. Muito obrigada. Você sentiu muito preconceito hoje, hoje, depois que vocês fizeram um nome bem forte da All-Star Sport, mas ainda tem muito preconceito? Não, agora não. Agora, graças a Deus, assim, o que a gente tinha para enfrentar, eu acho que foi feito com mestria mesmo, porque foi rápido até, né? Eu achei que foi rápido, mas ter ido para as Olimpíadas, acho que já foi uma troca de chave muito, muito espontânea, né? Porque, tipo, como assim? E esse marketing de relacionamento com os atletas. Então, assim, o atleta, ele veste o seu esporte, ele tá ali feliz, ele tá alegre, ele tá competindo, ele tá tendo uma ajuda financeira. Sim. Então, as pessoas deixaram de pensar como funerária. É o que eu te falo. Eu não perco meu tempo. É assim, tipo assim, você não tá feliz, você não quer o patrocínio, tem milhões de atletas. Isso não é... Eu não quero transmitir uma arrogância. Sim. Eu quero dizer assim, nós somos uma empresa de funerária. Eu trabalho lá, eu tenho orgulho disso. Sim. Se você não for para entrar no meu time, você vai entrar num outro time e o outro atleta vai entrar no meu. E é simples assim, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de se posicionar, é uma questão de estar realmente com uma energia muito positiva. Então, assim, se não for para mim combinar com o seu projeto, com um patrocínio, não vou. Por exemplo, muitas datas, por exemplo, eu vou fechar com você. Você tem seu campeonato, você vai falar, Karen, ó, daqui um ano, mas a data da final é tal. A gente já põe no calendário, que a gente vai estar lá, a gente vai fazer. Então, é isso que fez, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, a gente não tem. É mais para uma questão de ignorância mesmo, a pessoa não entender. Só que essa pessoa provavelmente já nem sabe o que é o céu. Então, é aquele caroço que eu também, tipo. Vai procurar uma bet pra te patrocinar, né? Vai procurar uma bet certinha pra patrocinar você. A bet tá dando dinheiro pra caramba. Mas é isso, Karen. Que prazer ter você aqui de verdade. A gente já conversa há um bom tempinho já, né, na internet. Nunca paramos, sentamos pra conversar. E aqui conversando ao vivo pra galera ouvir. Sim, é muito gostoso. Que bacana, muito, muito bom mesmo. Muito legal, muito bacana essa sua energia. É contagiante demais a sua energia. É muito legal ver o brilho dos seus olhos de falar da All-Star Sports, de falar de marketing, de falar de toda a sua história. É muito bacana. E tomara que a gente tenha mais tempo junto aí. Com certeza. Daqui pra frente só é unir as ideias aí, os projetos. E como eu te falei, sempre dá pra gente ser parceiro de alguma forma. Pra mim é um prazer, assim, desejo muito sucesso, a gente segue você, a gente adorou fazer a parceria com a Evoque, eu acho que tem muitas coisas aí de novidade, eu não quero dar muito spoiler, mas se Deus quiser, ainda esse ano, acho que a gente vai ter uma coisa muito bacana, que vai ser um diferencial aí pra nós dois e isso aí. Vambora. Obrigada. Última pergunta. Se você não fosse nada disso que você é hoje, nada do que você já fez, o que você faria hoje? Acho que eu trabalharia com com uma especialidade, assim, de psicologia. Porque, na verdade, eu amo, então eu sou meio psicóloga. Mas foi um aprendizado muito incrível, o Lorenzo, né? Então, a filha mais velha, eu já sabia que ela ia ser psicóloga. Ela sempre foi... Eu falava, ou é advogada ou psicóloga, porque ela tinha a turminha ali, também estudou no Objetivo, então ela tinha o gordinho, ela tinha o negro, ela tinha isso, aquilo, e ela, tipo, não cuidava dela e cuidava trocar ideia dos com outros. todo mundo. Assim, não, tipo, defendia. Sabe assim, não, Pietra, mas você tem que defender você, né? Senão, e vai. Aí, eu tive filha autista. E na escola, como professora, eu também tinha um perfil igual dela, assim, de sempre ter aquele olhar, né? Então, se eu não fosse para a área esportiva, eu acho que eu seria uma psicóloga mesmo e para a área AT, assim, sabe? Eu acho que
é uma troca também. Sim. Você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito estudo, mas o que eles te devolvem, assim, eu não sei se você tem algum Eu convívio, tenho convívio. mas eu acho que o autista, ele é uma pessoa, assim, incrível como ser humano, e as pessoas ainda não chegaram a entender isso, Uhum. sabe? Eu falo que é a pessoa mais ingênua, mais transparente. E então, eu sempre falei da linguagem da. Você vê que eu até mudo o Sim. tom de voz, né? Quando eu Aham. vou falar sobre esse assunto. Porque aí seria uma outra Karen, assim. Sim. Mas é uma área que eu também gostaria muito. Que legal, que bacana. É isso aí, Karen psicóloga. Quem Karen. sabe ainda, Aí, né? ó, dá tempo Pra mim, ainda. a minha vida. Tudo já. Deixa Tá eu falo maluco. assim, eu não falo não pra nada. É isso. É aproveitar a oportunidade. Se um dia ainda aparecer, você quer ser psicóloga esportiva? Vamos lá. Vambora. Eu escuto e pô. É isso. Valeu mais uma vez. Obrigado Obrigada. por estar aqui. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tem muito a crescer ainda, tem muita coisa para conquistar ainda. E aí É eu isso posso aí. pedir pra seguir a página, pelo Óbvio, eu ia menos? falar agora. Pode ficar à vontade se você quiser Que falar. a gente é tudo isso e mais blogueirinha É isso, ainda. é. Ocel.sport, pode me chamar no direct, a gente tá 100% assim, na expectativa de ajudar. Seja o empresário para tirar algumas dúvidas, o atleta e tudo mais. Vamos viver. O slogan da corrida, a vida é agora. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu, Karen. Gente, valeu, curte esse podcast aí, comenta também se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer deixar seu comentário, agora é a hora, deixa o seu comentário aí. Se inscreve no nosso canal também, porque a gente tá crescendo muito e eu quero ter você aqui inscrito para saber de todas as novidades. A novidade chega primeiro para você, então não perde tempo não. Vem ser Evoque, EvoqueCast, o canal da Evoque é seu também, então vem com a gente fazer história. Vamos que vamos, EvoqueCast, valeu!